Fala Fogão, tá começando a segunda edição da Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 22 de janeiro. Vamos às últimas notícias do mercado da bola, começando, claro, por Bitelo. Você sabe que o Glorioso e o Dínamo de Moscou chegaram no entendimento em relação às cifras totais do negócio. Beleza, maravilhoso, só que agora a forma de pagamento vem sendo um grande empecilho. O Botafogo não desistiu ainda do jogador, tenta de todas as maneiras viabilizar a chegada do atleta, que seria uma baita contratação, na casa dos 18 milhões de euros mais bônus, pelo que se fala. Só que o Dínamo está batendo o pé de que quer 50% à vista, 9 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais, assim, ó, de cara. E o Botafogo, claro, não está concordando com isso. Isso significa dizer que, além de tentar convencer os russos de uma entrada menor, o Botafogo também começa, segundo Medeiros, a fazer contatos com outros alvos. Porque, afinal de contas, a gente não pode simplesmente congelar. O Botafogo quer o Bitelo já se acertou com o Glorioso em relação às bases salariais, está no Brasil, é só uma questão das diretorias conseguirem chegar num denominador comum, que, claro, seja bom para ambas as partes, né? Hoje, inclusive, na nossa live foi levantada essa questão. Pô, mas será que não vale tanto a pena você chegar e pagar o que os russos estão pedindo? Não é tão simples assim. A gente está falando de fluxo de caixa. Você imagina, num começo de temporada, onde as receitas ficam reduzidas, porque você está jogando o campeonato estadual, não está jogando nada demais. Teve receita de premiação no fim de dezembro, né? Em relação ao título da Libertadores, título do Brasileirão. Só que agora é outra história. Não dá pra gente achar que o caixa que foi feito em dezembro tá lá paradinho para ser usado para isso. Então a diretoria do Botafogo não pode simplesmente chegar, por mais que queira o jogador, baixar a cabeça e falar, toma aqui mais de 50 milhões de reais. Esse nem é o comum no universo do futebol, quando você tem uma negociação envolvendo altas cifras. Até 30% costuma ser o valor da entrada, o resto você parcela. E o Botafogo está tentando mostrar isso e convencer os russos disso. Só que agora realmente começa a se movimentar, coisa que não tinha feito antes. Né? Até uma forma também de você pressionar, de certa maneira, mostrando, ó, eu quero jogador, estou super interessado, já tenho um acerto ali de bases salariais com o atleta, a gente já se entendeu em relação às cifras, mas eu não vou ficar parado aqui aguardando não, tá? E é assim que tem que ser. Eu torço muito para um desfecho positivo de toda essa história. Porque realmente, Bitelo seria uma baita contratação. Mas ele não é o único atleta de qualidade no mercado. Se não for ele, vai ser outro. Essa é a grande verdade. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Quais são os novos nomes, novos alvos que vão surgir aí no noticiário do Glorioso. Mas minha torcida é que essa novela tenha um final feliz. Já tá aí um tempão nessa história. O jogador, né, deixando claro que quer vestir a nossa camisa. Então eu quero de verdade que a gente possa ter realmente um final positivo. Que assim seja. Final positivo teve, por exemplo, a história com o David Ricardo, zagueiro do Ceará, que agora será zagueiro do Glorioso. 1.800.000 dólares. Se você quiser usar em euro, 1,6. Normalmente essa é a diferença. O zagueiro já vai viajar ao Rio de Janeiro para poder se apresentar, passa por aquela bateria de exames e tudo mais, e aí o contrato assinado. E eu espero, obviamente, que seja em breve anunciado, né? Porque hoje o grande X da questão é quando o jogador que está sendo contratado pelo Botafogo vai ser anunciado. Até agora, a gente não tem nenhum anúncio oficial. O único anúncio que aconteceu foi o Zenit, né? Dizendo que Arthur é do Botafogo de imediato e o Wendel a partir ali de junho, naquela janela especial de 2 a 10 de junho, na janela que antecede a nossa estreia na Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial. De um zagueiro para o outro, Lucas Alter se reapresentou, treinando com um grupo, tudo normal, possibilidade até de ida para o exterior. No fim das contas, o Vitória, que já tinha levado o Hugo, também toma frente dessa situação. E o Lucas Alter está indo por um empréstimo com opção de compra.
Só falta o Botafogo liberar. Acredito que não vai ser um problema. A gente vai ter, claro, essa liberação e o zagueiro vai se transferir. Faz todo sentido, tá? A liberação do Lucas Alter. Vamos combinar que já estava muito claro que para esse Botafogo, que a gente quer cada vez mais forte, o nome do Lucas Alter não faz mais sentido. Em outros momentos do Botafogo poderia fazer. Agora, não mais. E para ele e para o próprio Botafogo vai ser muito bom. Ele ter a chance de ir para o Vitória, buscar o seu espaço, tentar mostrar serviço para quem sabe ser adquirido pelo rubro-negro baiano ou então vendido para uma outra equipe. E o Botafogo, né, coloca aquela grana no bolso, porque vale lembrar, o Botafogo pagou um dinheiro não super, mega considerável, mas sim, uma bela grana. O Lucas Alter, o que se fala é que foi na casa dos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, você está falando aí de 1,6 de euro, um pouquinho mais do que isso. Então o Botafogo vai querer, claro, ganhar dinheiro com essa situação, conforme ganhou, por exemplo, com o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, o Botafogo foi, contratou $1 milhão e aí tá vendendo por muito mais, mesmo que seja parcelado e tal, mas fez o que tinha que fazer. O ativo valorizou, tu foi lá, vendeu o ativo, ainda mais o Carlos Alberto, que parece já tinha alcançado o nível máximo que ele poderia apresentar com a nossa camisa. Essas são as últimas novidades do mercado da bola. Mais cedo a gente teve o Botafogo desistindo da contratação do Anderson Lopes, porque o Yokohama Marinos recusou a segunda oferta, $2 milhões. Então a gente segue em busca de um centroavante para poder revezar com o Igor Jesus. Precisamos ainda de um ponta-direita, né? Porque só o Arthur não vai dar conta, precisa de um outro jogador por ali. Temos que ver qual vai ser a situação em relação ao Bitelo, né? Porque ele pode fazer um meia caindo ali pela esquerda e vindo para dentro, conforme o Almada fazia. E se não for o Bitelo, quem será? Fora isso, a zaga já fechada, Bastos, Barbosa, Jair, David e Ricardo. 4 atletas, 2 mais experientes, 2 mais jovens com potencial, que tiveram a oportunidade de jogar muitos minutos em 2 equipes super tradicionais do futebol brasileiro, mesmo que na Série B, Ceará e Santos. Não podemos tratar essas 2 equipes como se fosse algo menor do que são, porque obviamente não faz sentido. O Santos é um gigante do futebol brasileiro, o Ceará também é uma equipe muito importante lá do futebol nordestino, e torço muito sinceramente para que o Vozão se estabeleça na Série A, assim como, por exemplo, o Sport, porque a Série A fica muito mais interessante quando você tem essas equipes presentes ali, né, na primeira divisão, disputando e tudo mais. Logo mais você vai ter Botafogo e Volta Redonda, Sub-23/Sub-20, com o comando do Leiria e sem o Jefinho entre os relacionados. Olha, a situação do Jefinho, aproveitando aqui esse vídeo, virou uma verdadeira caixa preta, né? Tu não sabe o que está acontecendo. Eu estava dando uma olhada nas fotos, né, de preparação da equipe, e o Jefinho não está mais com o Sub-23/Sub-20. Mas a ideia original não era o Jefinho poder voltar, jogar ali nesse começo de Carioca, poder ganhar ritmo, recuperar minutagem. Pois é. O Leiria, na primeira rodada, havia comentado que no segundo jogo ele poderia jogar ali alguns minutos. A partir da terceira rodada, a expectativa é que ele já estaria totalmente à disposição, e nada disso acontece. O que acontece com o Jefinho? Qual é a realidade em relação ao Jefinho? Ele sentiu novamente algum problema? Ele está precisando de mais tempo ainda para poder se preparar? E por que ele já não chegou num nível melhor fisicamente vindo desse período de férias? Ah, mas era férias do jogador. Irmão, quando tu tá precisando mostrar que veio, tá precisando mostrar serviço, você tem que chegar e utilizar esse período para ganhar e sair na frente. Eu, pelo menos, penso assim, bom, seria o esperado de um atleta que realmente quer mostrar serviço. Tomara que o Jefinho queira se dedicar nessa temporada de todas as formas, cara. Eu torço muito por isso. Não só porque o Botafogo colocou 34 milhões agora na sua contratação, mas porque a gente está falando de um atleta que tem talento. Só que o talento por si só não basta. Você tem que mostrar serviço. Você tem que querer, tem que ter foco, se dedicar. Posso dizer que o Jefinho não está se dedicando agora? Não, não posso cravar isso. Seria responsabilidade da minha parte. Porque, conforme eu disse, é uma caixa preta. A gente não sabe qual é a situação do Jefinho. Qual é a situação do Jefinho? Ele está disponível? Está treinando normalmente? Está apto?
Se tivesse que ser relacionado para essa partida de hoje, ele poderia? Ou não? O planejamento mudou por completo, que aconteceu alguma coisa? Não sabemos. Infelizmente, essa é a realidade. Não sabemos. Enfim. O que você pensa sobre essas movimentações do Botafogo, essa decisão de já começar a olhar outros alvos, caso a situação do Bitelo não avance? E sobre o Jefinho? O que você pensa sobre isso, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, teremos pós-jogo hoje, só que na madrugada, né? Eu vou ao jogo, tenho que voltar a Niterói. Então, na madrugada, de quarta para quinta, pós-jogo aqui no canal, para a gente poder falar da partida e, claro, as notícias aí do Botafogo, mercado da bola e, quem sabe, outras cositas mais, né? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!